É o Evangelho da família, né? Estamos celebrando a Semana da Família, o 6º encontro, né? E ele se encaixa perfeitamente porque trata de um assunto bastante delicado e que muitas vezes nós passamos, muitas famílias enfrentam esta situação, né? Vemos que os fariseus se aproximam de Jesus e para tentá-lo, provocá-lo, né, dirige ao Senhor uma pergunta, né? Pergunta se era permitido não despedir a mulher, mandá-la embora de volta para casa, lembrando que naquela época a mulher e os filhos eram propriedade do marido, do homem. Uma mentalidade machista, né? O homem, aquela submissão que a mulher e o homem pertenciam. Por isso se era permitido o homem despedir, dar uma carta de divórcio, tratando a mulher como se fosse uma propriedade sua. Jesus nos fez todos da mesma dignidade, né? Até tem uma piadinha que diz que Jesus tirou a mulher da costela do homem, não da sola do pé, né? Para ser parceira do lado, para estar junto. Então pergunto a Jesus se era lícito, se era permitido, não, porque parece que Moisés, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus responde: Moisés fez isso, permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas, daí fecha com chave de ouro, desde o início nunca foi assim. E diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, a mulher deixará pai e mãe e se unirá ao seu marido, e os dois serão uma só carne. Portanto, aqui está o desígnio de Deus, para quem se une em família, para quem constitui o matrimônio. O desígnio de Deus é esse: uma só carne. Por isso que no Evangelho também diz assim Jesus, aí perguntam, os discípulos disseram: bom, se a situação do homem em relação à mulher é assim, então não vale a pena casar? Jesus respondeu: olha, nem todos são capazes de entender essas coisas. E aí que diz, né? Com efeito, existem homens que são incapazes para o casamento. O padre trabalha no tribunal já há muitos anos, né? E a minha função lá, como juiz do tribunal, é defensor do vínculo, né? Tentar salvar, o advogado de defesa do vínculo. As pessoas entram no tribunal eclesiástico pedindo para a igreja analisar os casamentos falidos e fracassados, né? A igreja tem os seus tribunais, né? E o papel meu lá é tentar salvar o casamento. Mas a gente, quando se lê, vê os libelos, né? As histórias, os dramas de vida que muitas famílias vivem, né? Mulheres e homens, a gente pergunta por que essa pessoa casou. Não deveria nem ter casado. Que compreensão que tem de marido, de esposa, de família, de filhos. Tem pessoas que levam para a vida de casado a vida de solteiro, que fazem do lar, da família, uma extensão da bodega, que não entenderam, não compreenderam. O padre fala do homem, mas vale para a mulher também. Quando o homem e a mulher decidem constituir uma família, alguma coisa precisa ser mudada. Em vista do bem comum, muitas coisas o homem vai ter que sacrificar para o bem da esposa e vice-versa. Porque se você casar e continuar tendo e querendo viver uma vida de solteiro, fique solteiro. Simples.
Se você acha que a família não tem valor, não tem importância, não constitua família. Diz que existem homens, né, que nem todos são capazes, né? Existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros homens, porque assim os fizeram. Outros ainda são incapazes por causa do reino dos céus. A pessoa que renuncia, por exemplo, renuncia a ter família porque fez uma outra opção. Eu não vou ter família, não vou casar, porque eu vou me dedicar à vida consagrada, religiosa. Assim são os padres, né, os sacerdotes. São incapazes, né, no sentido que renunciaram. Mas se a gente for ver, né, e no tribunal também se tem vários caminhos para se analisar se aquele matrimônio foi verdadeiro ou não. E um deles chama grave falta de discrição de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio. Nem todas, para quem quer casar e constituir uma família, tem que ter uma compreensão do que é família, do que é ser família, do que é o matrimônio, do que é o casamento. Por isso, grave falta de discrição de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais. Quem tem grave falta de discrição de juízo, não deveria casar. Outro é incapacidade para assumir, capacidade psíquica, alcoolismo, droga, prostituição, e a lista é grande. E tantas outras circunstâncias, né? Tem até livros escritos, né, dizendo casamentos nulos, casamentos fracassados, matrimônios que nunca deveriam ter existido. Essas situações, às vezes elas, sem falar do dolo, do engano, né? Às vezes no tempo do namoro a pessoa se apresenta uma, depois ela passa a ser outro, né? Que é erro de qualidade de pessoa, o dolo, o engano. Durante o namoro se apresentou um santo, depois mostrou o capeta ou a capeta que estava escondido, né? O dolo perpetrado para obter o consentimento matrimonial, o engano. Nós somos habilidosíssimos, né, para tudo, até para fazer os trambiques, né? O ser humano é impressionante. E às vezes a gente brinca com as coisas sagradas, né? Brinca com as coisas de Deus. Vamos lá, vamos ver se dá certo, se dá, se não dá, né? Sim, dizia aqueles, vamos lá. Vai para o casamento como se fosse para uma festa junina, né? Por isso que o padre às vezes que matrimônio, sacramento não é evento. Cuidado, viu? Porque a palavra é bem, até rima, né? Sacramento não é evento. Matrimônio não é poesia de fim de semana, de sexta, sábado e domingo. Na minha tese que eu fiz de dissertação de mestrado sobre esse tema, né? O título é Não separe o homem o que Deus uniu. Eu coloquei lá bem assim, né? Que matrimônio, casamento não é poesia de fim de semana, porque é um compromisso da vida e para toda a vida, até que a morte o separe. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Mas tem muitas pessoas que vão romantizando, né? Não é poesia, nem teatro, nem fantasia de sexta, sábado e domingo, mas é um compromisso da vida e para toda a vida. Por isso que Jesus é questionado, né? Se é permitido, não, se é lícito. Vivemos hoje, o divórcio é aprovado em todos, eu acho que não conheço um lugar onde não exista a possibilidade, mas Jesus no início nunca foi assim. No plano de Deus, por isso que na igreja o matrimônio ele é o religioso com efeito civil, né? Inclusive pode até ser dispensado, havendo uma justa causa do casamento civil.
porque para a igreja entende que o Estado, para o casamento, o matrimônio é um contrato. E o contrato a gente pode fazer um distrato. Eu posso fazer um contrato e posso também fazer o distrato, né? Romper o contrato, quebrar o contrato, né? Anular o contrato, enfim, dissolver o contrato. Por isso que o matrimônio não é um contrato, é um contrato no sentido que é uma aliança irrevogável para toda a vida. Quando o matrimônio ele foi celebrado e ele aconteceu, realizou-se o sacramento do matrimônio, nem o Papa tem poder de dissolver aquele vínculo. Se ele de fato aconteceu, se de fato existiu no consentimento um verdadeiro matrimônio, esse matrimônio vai ser até que a morte separe. Agora, se no momento da celebração houve um dolo, um engano, um medo, um erro, simulação, né? Ou a pessoa casou excluindo uma das propriedades do matrimônio, aquele matrimônio, se vier a fracassar, porque a igreja pode suprir também essas deficiências, ele pode ser declarado nulo pelo tribunal eclesiástico, né? Então pensamos ao Senhor que o Senhor nos dê a compreensão, a clareza, o discernimento de entender as coisas de Deus não como uma brincadeira, mas um compromisso, principalmente o sacramento do matrimônio, que não é um evento social, né? Mas é um compromisso de vida e para toda a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.